Bom dia, colegas. Estamos aqui de volta. Bom dia, professor. Oba! Daiane, Shirley, Jussiara, Solange, Djanira, Adriana, Eliene, Regina, Emília, Pedro, Leonardo, Ednilda, Udirley, os que eu estou vendo aqui. Bom, gente, nós vamos combinar hoje, então, já que hoje é um tema crítico também, né? Aliás, todos os 5 são. Para que a gente possa, então, vocês, no decorrer da primeira parte e da segunda, qualquer coisa que vocês forem achando estranho ou tiverem dúvida, escrevam, tá, no chat ou escrevam com vocês mesmos, para que a gente possa ter a sequência sem interromper e antes das 9h30 a gente para ler tudo que está no chat e responder, e depois de ler tudo que está no chat e responder, ver quem anotou alguma coisa que quer perguntar, e a gente vai para o intervalo e fazer a mesma coisa no final, para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo e também a participação de vocês antes de cada intervalo e antes do final, para que a gente possa realmente tentar, né, entender o máximo possível de tudo isso que a gente precisa entender. Bom, nosso tema de hoje é o novo normal, que nos assustou no ano passado, quando nós vimos que, a partir de agora, não haveria mais uma volta àquela normalidade que nós conhecíamos. Quando voltássemos à normalidade, seria uma normalidade diferente, e isso é verdade, porque nós estamos passando por processos mundiais, né? Por processos no mundo inteiro que são processos irreversíveis. E muita coisa deve mudar mesmo, isso aí eu não tenho nem dúvida. E muita gente está se aproveitando disso para enganar os trouxas. Isso que é uma coisa que nós temos que tomar cuidado, para na nossa área isso também ocorre. Está acontecendo na área da saúde, mas vai acontecer na nossa área também. Já está acontecendo na nossa área. Nas áreas terapêuticas. Terapêuticas, então, está acontecendo demais, né? Que é a parte da medicina. E na educacional também já está acontecendo bastante, e nós temos que estar atentos a isso. Um dos casos são os grupos econômicos que não são constituídos por educadores, mas grupos econômicos visando apenas o lucro estão tentando adquirir todas as instituições educacionais. No Brasil, as instituições educacionais de ensino superior todas estão sendo adquiridas já há algum tempo, né? Tem o exemplo, por exemplo, da Área 1, que um dos antigos donos da Área 1 foi até contratado por mim quando eu era diretor da TV Aratu. Ele era um engenheiro, até não tinha muitas condições financeiras, um excelente engenheiro, colega de Irani, e então, junto com outros dois, criaram a Área 1 com uma ideia magnífica, maravilhosa, de uma universidade, de uma faculdade particular, privada, mas de excelente qualidade na Área 1, né? E que, de repente, eles não puderam fazer nada porque chegou esse grupo econômico e adquiriu e botou por terra tudo que eles tinham planejado. Eles ficaram ricos, mas a ideia deles de formar gente maravilhosamente bem na Área 1 caiu por terra. Caiu toda a qualidade da instituição, demitiram todos os professores que eram muito caros, ou seja, os que eram com pós-doutorado, doutorado, etc., ficaram só com o mínimo possível, e isso eles estão fazendo agora nas escolas particulares. Eles estão comprando todas as escolas grandes e já estão ajustando grupos de escolas médias e pequenas para eles tomarem conta de tudo e lucrarem com essa parte da economia mundial, né? Da economia no Brasil e em vários países do mundo. Agora, no nosso caso, o que acontece? Educação é um pouco diferente. Educação, nem sempre o investimento tecnológico ele resolve. Nós sabemos que educação existe uma outra coisa muito importante, que depende do professor. Então, o professor é a base da educação, é ele que dá a qualidade da educação. Tenha ele 300 computadores de altíssima definição, mais modernos do mundo, ou tenha ele apenas um pedaço de giz na mão. É ele quem vai dar a qualidade da aprendizagem. Não interessa se ele está que os alunos estão com celulares de último modelo, computadores, etc., telões, lousas eletrônicas, ou não.
A qualidade do ensino, quem dá é a qualidade do docente. Isso aí não tem nem dúvida. E isso está caindo também. E essas compras estão sendo péssimas para os alunos que estão sendo formados, mas os pais estão sendo enganados. Aí que está, o pai vê, nossa, aquele colégio, você viu como é que ele está? 3 piscinas, não sei quantos, e toda a carteira do aluno tem um computador ligado com a lousa eletrônica, tudo eletrônico, tudo. Maravilhoso. Aí o pai se engana, matricula o filho lá, como em São Paulo, tá com mensalidade de 5 mil a 8 mil reais, mensalidades de 5 a 8 mil reais, e os pais matriculando os filhos correndo, não tem nem vaga mais nesses colégios que eles estão comprando. Né? Então, só que esses caras vão ser pessimamente bem formados. Pessimamente formados, aliás, não vão ser bem formados de maneira nenhuma. Porque várias coisas nós estamos vendo por causa da pandemia que vai destruir a capacidade de intelectual e cognitiva dos alunos que estiverem totalmente vidrados em cima de uma tela. E o que eles estão pretendendo é que os alunos agora fiquem 24 horas por dia nesses colégios, né, com a tela na frente. Tudo é por tela, é eletrônica, não sei o quê. Ou seja, vamos apenas... O resultado vai chegar. Vários experts em tecnologia da informática, em engenharia de sistemas, etc., já mostraram o mal que isso vai fazer a essa juventude que está grudada na tela. Então, isso é uma das coisas do nosso assunto de hoje, porque o nosso assunto de hoje, que é o novo normal, nos obriga a colocar a criança e o pré-adolescente e o adolescente, cada um tem uma faixa de vulnerabilidade em relação à tela, tá? A criança muito mais, o pré-adolescente um pouquinho menos, o adolescente um pouquinho menos, mas todos são vulneráveis em relação à exposição à tela. E isso é uma coisa que agora nós vamos ver com clareza com todos os alunos. Antes, nós só víamos isso com os alunos cujos pais perderam o controle e eles ficavam 24 horas por dia jogando na internet. Tá? Hoje, não. Hoje, a gente já começa a ver esse prejuízo com os alunos que não faziam isso. Com os alunos cujos pais têm controle, mas que, de repente, a escola perdeu o controle. Ou seja, a escola, de repente, de tão tecnológica que é e querendo mostrar todo tipo de evolução tecnológica, coloca os alunos para ficarem o tempo todo grudados na tela. Pronto. Nós vamos sobrecarregar de maneira prejudicial, transformando essas crianças, esse adolescente, em pessoas dependentes da tela, o que vai ser um problema seríssimo. Tá? E isso é um perigo, é um grande perigo. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver de que forma nós devemos utilizar a tela, ou seja, de que forma nós vamos utilizar o virtual, mas de que forma nós vamos dar os intervalos no virtual para não criar uma dependência perigosíssima que vai, além de diminuir o sistema imunológico do aluno, porque vai diminuir, nós vamos ver isso amanhã, além de diminuir o sistema imunológico, vai sobrecarregar as redes neurais. Então, isso é um grande perigo, por isso que não é... não, vamos botar a escola tal... o pessoal está com as salas virtuais na hora que chega, na hora que sai, estão todo tempo conversando, professor. Gente, não é por aí. Conversar com o professor, da hora que o professor chega, o professor sai, dentro de uma sala de aula presencial é uma coisa, mas dentro de uma sala de aula virtual é um problema. Nós precisamos que o professor esteja olhando para o aluno e o aluno para o professor? Precisamos. Mas a todo momento? Não. Não vai ser a todo momento. Então, nós temos que organizar isso de maneira que fique saudável, não transforme os alunos em alunos vulneráveis e nós possamos realmente substituir a aula presencial por remota, todas as vezes que for necessário, sem causar prejuízo às redes neurais das crianças. Agora, imagine, a criança tá, de 3 anos de idade, né? Até os 5 anos, vamos botar assim, dos 3 aos 5 anos, a formação neurofisiológica dessa criança, ou seja, todo o cérebro, todas as redes neurais, tudo aquilo que vai comandar ela para o mundo, para a vida toda, está em formação ainda. Tudo isso está em formação.
houve uma formação no útero materno, mas quando ela nasceu, a formação continua. Imagine que, lógico que até os 2 anos de idade, quando a criança teoricamente não está na escola, os meus estavam, né? Que os meus estavam no berçário, mas teoricamente a maioria das crianças não está na escola, é quando a maior parte das redes neurais estão começando a maior parte dos neurônios estão nascendo para se transformar em redes neurais. Aí, quando a criança chega a 2 anos, ela está com o máximo possível de neurônios na cabeça. Tá? E tá todos eles em atividade. Para vocês terem uma ideia, como eu acho que eu comentei ontem rapidamente, aos 2 anos de idade, a cabeça da criança está fazendo 1.000 trilhões de conexões, tá? Ao mesmo tempo. Então, são 1.000 trilhões de coisas, 1.000 trilhões de neurônios se comunicando. É uma coisa de doido. É comunicação com 2 anos de idade. Tá? A criança está a todo vapor, em todas as comunicações. Aí, a partir de 2 anos até os 12 anos, o cérebro vai começar a se ajustar para ver quais são desses 1.000 trilhões de conexões as que realmente interessam ao entendimento do mundo, né, ao desenvolvimento da pessoa, ao entendimento de mundo, para o que sobrar e eliminando para ficar o cérebro ficar trabalhando com mais tranquilidade. Aí vai acontecendo o que a gente chama de poda neural, dos 2 anos de idade até os 12 anos. Então, de 2 aos 12 anos, que é a forma, o cérebro está se ajustando, dizendo, esse neurônio não precisa, esse não precisa, essa rede não precisa. E vai podando, que chama-se, é como se fosse uma fagocitose, né? Vão sendo eliminados. E vão sendo construídas as redes neurais cujas programações são as que interessam para a criança. 2 aos 12. Aí, se nessa faixa, de 2 aos 12, nós colocamos a criança sobrecarregando as suas redes neurais, essa poda neural vai ser mal executada. Isso não tem nem dúvida. A gente vê isso já em alguns casos, agora a gente vai ver em muitos casos. E essa poda neural vai ser prejudicada, esse rearranjo das redes neurais vai ser prejudicado, e essa formação neurológica da cabeça da criança vai estar com irregularidades que elas vão refletir para o resto da vida. Então, o que nós temos que fazer é, de 2 aos 12, nós temos o máximo de cuidado possível para que essa exposição à tela seja a menor possível. Então, nós precisamos da exposição? Infelizmente, precisamos. Mas nós precisamos regulamentar, planejar de maneira que ela seja apenas a necessária para que não haja prejuízo na cabeça da criança. A criança de 3, tá, aos 5 anos sofre mais, muito mais. Então, na criança de 3 a 5 anos, a gente tem que fazer o quê? Início da aula, o professor aparece, a criança vê, porque ela tem que ver, tem que achar interessante, tem que brincar com o professor tem que fazer brincadeiras, aquela coisa toda, mas aí tem que combinar com os pais, porque o professor vai apagar, vai desligar, para voltar 1 hora depois, ou para voltar meia hora depois. E nesse intervalo, a criança vai preparar, brincar coisas para mostrar para o professor assim que o professor voltar. Então, com essa estratégia, né, o professor apareceu, fez a brincadeira, agora vamos fazer, agora você vai fazer sozinho ou com sua mãe, né, essa coisa, tá? Aí daqui a meia hora a gente volta e vê o que vocês conseguiram fazer. Prepara, quero ver. Aí vou sair e volto daqui a meia hora. Pronto, esse vou sair e volto meia hora é fantástico, porque é exatamente o momento que o cérebro da criança se desliga da tela e começa a se ligar no movimento, na brincadeira, junto com alguém que esteja ali por perto, né? Para depois apresentar aquilo ao professor. A estratégia pode ser essa, né? Depois apresentar ao professor aquele resultado. Com isso, o que vai acontecer? Não vai prejudicar o cérebro da criança, né? Aí o professor volta, passa a mesma coisa, sempre passando tarefa, passando coisa, saindo para depois voltar. Então, o ideal é combinar com os pais o quê? Pode deixar até o celular ligado, mas você vai sair com a criança ali para observar outra coisa. Outra coisa.
Então, o foco da criança tem que ser fora da tela durante o período que vai ter que ser planejado pelo professor. E isso é importantíssimo na educação infantil. Quando chegar no ensino fundamental, anos iniciais, a alfabetização, etc., a mesma coisa, só que pode ir diminuindo isso. A mesma coisa, ensino fundamental, anos finais, ensino médio, qualquer um, mesma coisa. Ou seja, a gente vai fazer até os 12 anos, isso é extremamente importante. Dos 12 em diante, nós temos que ter intervalos também, mas os intervalos não precisam ser tão frequentes, né? Mas é bom fazer, muito bom fazer. Então, para que a formação neurológica seja perfeita, e essa criança, esse adolescente, né, quando chegar aos 17 anos, que já está praticamente tudo isso formado, ele não estressou suas redes neurais. Então, ele está com a plena capacidade de desenvolvimento. Então, esses intervalos são importantes, né? O aparecimento do professor é importante, ele vê o professor vê ele, eles discutirem, debaterem, mas passar uma tarefa e dizer agora a gente se conversa tal hora. Os professores do Colégio IUP fizeram isso tanto pela sala virtual Google Meet, como pelo próprio WhatsApp. Alguns professores que não estavam preparados para ter a sala, não podiam, etc., pelo próprio WhatsApp, passando as tarefas, dizendo agora vocês vão fazer as tarefas e me apresentem 10h50, 9h45, sei lá. Aí é como o professor está ali, mas o aluno não está ligado à tela, ele está fazendo alguma tarefa. Obviamente, os pais de alunos, eles ficam muito preocupados porque eles perderam, como nós vamos ver agora, o controle do aluno. Então, eles preferem que o professor esteja o tempo todo olhando se o aluno está ali na sala ou não. Tá? Então, muitos já disseram isso. Poxa, o professor não aparece, ele tinha que estar olhando meu filho, porque na sala de aula ele está olhando. Aqui ele está em casa, eu estou trabalhando, e eu não sei se o professor está vendo se ele está fazendo trabalho ou não. E é por isso que eu pedi para os alunos terem um local para colocar o celular, de maneira que o celular esteja com a câmera aberta, vendo o aluno e o caderno dele, para o professor poder controlar isso. Então, tudo isso tem que ser bem planejado, para não ter estresse, e para ter controle, e para não ter fuga, né? Porque a fuga também acaba prejudicando a aprendizagem de todo mundo, né? Tem que ter uma regulagem, tem que ter um controle de tudo isso, né? Mas então vamos ver nos slides o que a gente pode sintetizar e conversar sobre esse aspecto, né? Deixa eu colocar aqui Então, o que nós temos que começar a ver logo de cara é a realidade da relação família-escola, porque tudo parte daí. Se vocês lembram que eu comentei, e amanhã eu vou falar de novo sobre a parte da clínica, que é muito importante que a gente tenha essa relação tríplice, né? Família, escola, clínica. Ou seja, família, escola, professor, pais, terapeutas, né? Que é muito importante em todos os aspectos, principalmente, no caso do terapeuta, aqueles que precisam de algum tipo de terapia, né? Então, a realidade mais básica, mais importante, base de tudo, é a relação família-escola. Então, o que nós temos que analisar por causa do novo normal, né, é por que ficou tão confuso, por que deu tanto problema o início da quarentena da pandemia. Por quê? Não era para ser uma coisa normal, a gente, de repente, ter que ficar em casa e ter que fazer as coisas sem ter que presencialmente estar nos lugares? A gente não está há tanto tempo com essa possibilidade técnica, né? Há quanto tempo a gente não fala pelo Skype? Há quanto tempo a gente fala até com vídeo pelo próprio WhatsApp, né? WhatsApp, etc. Por que a gente, de repente, levou esse susto? Porque houve um problema seríssimo na realidade da relação entre a família e a escola. Por isso que deu esse problema todo. Eu lembro que eu, há 3 anos, queria implantar a realidade remota no nosso Colégio IUP. Não para remota sempre, mas uma remota para nós escaparmos de determinadas dificuldades que todos temos, como, por exemplo, alagamento na cidade, greve de ônibus, greve de policiais, que é perigosíssimo, né? Então, com esses aspectos assim críticos,
o aluno que não pudesse ir para a escola porque o seu bairro alagou completamente, não tem como sair, ele não perderia a aula. O aluno que está com a perna quebrada, está com um problema qualquer, uma febre, etc., que poderia até assistir a aula, mas é perigoso se deslocar, estaria assistindo em casa. Mas só que eu não consegui e agora a gente foi obrigado a fazer. Bom, então agora a gente, mesmo voltando ao normal, sem precisar remoto, nós faremos remoto no mínimo 2 vezes por semana, por mês, uma vez a cada 15 dias, para todo mundo estar em casa, ou pelo menos uma turma inteira estar em casa, para que a gente esteja sempre treinando remoto, mesmo que não seja necessário, para determinados momentos que sejam importantes isso, né? A gente não perder aula, etc., não perder conteúdo, essas coisas todas. Mas por que tudo deu problema? Por causa da realidade da relação família-escola. Nós sabemos que nós temos o mundo dos pais e o mundo dos professores. Tá? No mundo dos pais, nós encontramos, eu selecionei apenas algumas dos questionamentos, das perguntas, das inquietações dos pais, por exemplo, que é: o que eu tenho que exigir da escola? Principalmente porque eu não tenho tempo para cuidar do meu filho, porque eu não posso nem olhar ele, eu tenho que sair de manhã e volto de tarde. Então, eu tenho que botar isso para alguém fazer, alguém tem que fazer isso por mim. O que eu posso exigir da escola para não prejudicar o desenvolvimento do meu filho? Ou seja, olha a terceirização começando aí. Tá? O que vocês fizeram que ele está tão desanimado? Que aí vem o resultado, né? Eu terceirizei meu filho, né? Eu não estou mais podendo dar atenção a ele, eu não presto nem atenção como é que ele está, se ele está alegre, feliz ou satisfeito, e de repente eu me toco que ele está todo desanimado. Lógico, como eu terceirizei, a culpa não é minha, eu acabei, eu tirei a culpa, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso, é a escola. O que vocês fizeram que meu filho ficou desanimado? Foram vocês aí na escola. O que vocês fizeram para ele não querer mais estudar? Foram vocês aí na escola. Por que os professores estão perseguindo meu filho? Ou seja, a terceirização mudou tudo. Então, isso tudo vai ter influência no novo normal. Tá? Eu lembro que na época que eu estudava, né, e era comum isso em todas as famílias, eu uma vez cheguei em casa e disse: Dona Ruth me deu um tapa na mão. Tá? Me deu um tapa na mão, uma coisa assim, né? Me deu um tapa na mão, me bateu, Dona Ruth me bateu. Aí minha mãe chegou e disse: mas a Dona Ruth te bateu, a professora? Foi. E foi como que ela bateu? Foi assim, mamãe, ela pegou minha mão e pá, não me lembro como é que eu falei, pá. Aí minha mãe pegou minha mão e disse: e por que será que ela te bateu? Você se lembra o que foi? Não, ela me bateu do nada. Digo, e foi assim mesmo. Quantos tapas ela deu? Ela me deu um tapa. Digo, tá, então você vai levar mais uns 5. Pá, 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 na mesma mão. Tá? Aí eu chorei. Aí ela disse: pode ter certeza agora que Dona Ruth nunca mais vai perseguir você, nunca mais vai bater em você, mas de jeito nenhum. Porque você agora vai descobrir a razão pela qual ela fez isso e você não vai fazer mais aquilo, certo? Pois bem, ela nem foi falar com a Dona Ruth, mas nem se preocupou em falar com a Dona Ruth, de jeito nenhum. Por quê? Porque ela sabia que se a Dona Ruth deu um tapa na minha mão, foi porque simplesmente alguma coisa errada eu fiz. Na época podia, né? Na época tinha palmatória, tinha essas coisas. Né? Hoje é o contrário. A criança chega em casa e diz: o professor gritou comigo. Meu Deus do céu. Vai chamar até a polícia, vai chamar a televisão, fazer um escândalo na porta da escola, dizer que a escola está perseguindo seu filho, que está maltratando, que está espancando, que está não sei o quê. É assim que está. Ou seja, mudou tudo, mudou de uma forma exagerada. Muita gente diz: não, mas aquela maneira de fazer antigamente era um exagero e tal, não sei o quê. E a forma hoje de fazer, não. Hoje está certa. Bom, cada um tem a sua maneira de ver. Para mim, está tudo errado agora. Estava tudo certo antes. Tá? Aí, esse é o mundo dos pais. Os pais agora, eles super protegem seus filhos de tal maneira que, aos poucos, eles vão perdendo o controle. Aí, quando o filho vira adolescente, ele já não tem mais controle nenhum, o filho faz o que quer, comanda eles e fica o que está acontecendo. Lógico que eu estou falando uma coisa que a gente está vendo, mas a gente está vendo que isso não é em todas as famílias, né?
mas é uma realidade que a gente está vendo. O mundo dos professores já é o que eu tenho, o que eu posso exigir da família para que essa criança não chegue aqui tão mal educada, falando palavrão o tempo todo, reclamando de todo mundo, não querendo estudar, mal vestido, sem tomar banho, chega sem tomar banho, ninguém viu se tomou banho ou não, chega sem estudo. Isso, eu estou dizendo sem tomar banho, em famílias que têm banheiro, que tem chuveiro, que tem condições. Porque sem tomar banho numa família que não tem nem banheiro em casa, obviamente que é diferente. Mas sem tomar banho, sem esperar. Ou seja, o que eu posso exigir da família? Os professores ficam perdidos, não sabem. Por que esses caras não conseguem animar seus filhos para estudar, meu Deus? Por que esses caras não estimulam seus filhos? Né? Por que eles não exigem que o filho cumpra suas obrigações? Será que eles não estão vendo isso, não? Não, não estão. Então, o que a gente está vendo é que tem dois mundos diferentes e esses mundos foram se distanciando a cada dia mais. Quando chegou na hora da pandemia, é que isso apareceu. Aí isso apareceu claramente, quer dizer, todos nós já sabíamos disso, mas isso apareceu claramente. Para muitas famílias, as pessoas se tocaram e disseram, meu Deus, é mesmo? Olha como é que eu me distraí com meu filho, agora que eu estou vendo como é que o que os professores têm que fazer para poder dar conta deles. E eu não ajudei em nada até agora. Tá? Ou seja, muita gente se tocou, muita gente continua sem se tocar, muita gente continua fugindo da responsabilidade, e o mundo dos professores, não estou querendo defender os professores totalmente, mas o nosso mundo dos professores é um mundo que fica com o pé e mão amarrada em diversos aspectos. Né? Então, quando chegou essa hora, nós não tínhamos uma relação família-escola, grande parte do país não tinha uma relação família-escola que fosse fácil de fazer uma orientação que fosse aceita pelos pais, porque os pais estavam inimigos da escola. Tá? Os pais procuram ver na escola toda a responsabilidade pela má educação do seu próprio filho. Então, isso foi construído de maneira que muitos pais são inimigos do próprio professor e da escola, embora sejam obrigados a colocar lá. Então, como é que eles vão aceitar uma orientação vinda dos professores sobre o que eles devem fazer com os seus filhos para ajudar a educação dos seus filhos? Aí, todos viram o que aconteceu. Muitos pais dizendo, poxa, o que esses professores estão fazendo? Que eu que tenho que fazer tudo aqui. Tomara que volte a aula logo, porque eu estou tendo que substituir os professores. Não. Os pais estão tendo que fazer aquilo que deveriam estar fazendo todos os dias do ano. E os professores estão fazendo mais do que deveriam fazer todos os dias do ano. Só que ninguém se tocou ainda. E aos poucos as pessoas têm que se tocar. Para evitar que essa distância entre família e escola aumente ainda mais, e ainda mais agora que todo mundo está nervoso, desesperado, irritado, né, estressado e tudo, nós temos que intensificar os treinamentos parentais. Temos que intensificar mesmo. Nós não podemos largar os pais de lado. Nós temos que intensificar o treinamento parental de maneira que os pais estejam acompanhando, passo a passo, todas as necessidades que seus filhos têm para se desenvolver e de que forma nós podemos ajudá-los, pais, para que os filhos sejam os mais bem desenvolvidos possível. Mas eles só vão se tocar se nós estivermos fazendo treinamentos constantes, reuniões frequentes, não é uma reunião em cada unidade que não adianta nada. São reuniões frequentes. E não são reuniões para falar dos filhos, são reuniões para falar dos pais. Como exercer o papel de pai e mãe em casa. Tá? Então, esse treinamento parental tem que ser frequente. Nós vamos fazer um curso também, como o Jussiara sugeriu, um curso sobre legislação, vamos fazer um curso também sobre treinamento parental. Vamos fazer isso, para poder saber todos os detalhes importantes do treinamento parental. Então, um mini curso desses de mensagem. Bom, então, essa é a realidade do mundo dos pais e do mundo dos professores hoje. Pronto. Baseado nisso, vamos ver o que a gente precisa levar adiante. Nós vimos ontem a metodologia educacional mais fácil, né, de ser utilizada, mas de maneira geral. Nós vimos ontem presencialmente, mas hoje nós precisamos ver essa metodologia comparada com todas as situações emergenciais ou não que vão aparecer no nosso mundo, na nossa frente. Então,
nós temos que primeiro saber qual é a finalidade das metodologias educacionais para adaptá-la a cada situação. Tá? A finalidade principal dela, nós sabemos, em situação normal, é a garantia da aprendizagem. Não tem nem dúvida. Toda metodologia educacional deve prever a garantia da aprendizagem. E é bom a gente lembrar, como eu falei anteriormente, que garantir a aprendizagem não quer dizer dar aula. Pode ser, inclusive, entregar uma tarefa. Qualquer coisa, desde que a gente garanta a aprendizagem. Lembre-se de Celestin Freinet, que eu mostrei a vocês, que a gente vai ver ele de novo aqui, inclusive umas fotos da escola dele. Então, em situação normal, nós precisamos garantir a aprendizagem sempre, né? E quando a gente tem algum aluno com necessidades educacionais específicas, como alguns alunos com deficiência, autistas com deficiência, autista com transtorno de linguagem, TDAH, disléxico, descalcúlico, deficientes intelectuais, como a gente recebe alguns alunos com necessidades educacionais específicas, para esses alunos, nós precisamos, então, garantir também a aprendizagem, a partir do seu nível de entendimento. Então, todo aluno é a partir do nível de entendimento. Mas aquele que tem necessidade de educação específica, nós não podemos, em momento algum, deixar de observar que tudo que a gente tem que fazer com ele tem que ser a partir do nível de entendimento dele. Os outros ainda podem ficar chateados. Não entendi isso e tal. Mas aquele não pode nem dizer que não entendeu. Por quê? Nós temos que saber que esse cara tem que estar com a autoestima elevada o tempo todo, porque ele precisa muito mais do que qualquer colega que o seu cérebro esteja trabalhando 24 horas por dia para corrigir as suas dificuldades. E o cérebro só vai trabalhar 24 horas por dia para corrigir suas dificuldades se ele tiver com a autoestima elevada. Então, ele tem que estar com a autoestima elevada o tempo todo que tiver com a gente, cada palavra que nós falarmos para ele, nós temos que falar a palavra que eleve a autoestima dele, nunca falar uma palavra que baixa a autoestima dele. Como aquela história do você passou 5 contas para ele fazer, de divisão, ele sabe dividir já, e ele acertou 2 e errou 3. Lógico que você vai dizer, maravilha, vai reconhecer, né? Você conseguiu acertar totalmente essas 2 contas aqui, que parabéns, que maravilha, como você é bom. Poxa, que bacana, você quase acertou essas outras 3, você vai chegar lá. Isso se chama utilização da linguagem neurolinguística. Tá? Para quem conhece neurolinguística sabe que é assim. A forma como a gente fala é recebida pelo cérebro da pessoa de maneiras completamente diferentes. Eu podia dizer o sinônimo. Bacana, você acertou 2 questões, mas você errou 3. E se eu disser errou 3, baixa autoestima. Se eu disser, nossa, que bacana, você quase acertou as outras 3, eleva a autoestima. Então, o cara se anima com quase acertou e se decepciona com o errou. Tá? E isso, com o aluno com necessidades educacionais específicas, é fundamental. É fundamental. Por isso que nós temos que fazer de tudo para ele sempre acertar o máximo possível. Tá? Sempre acertar o máximo das questões. Então, as questões têm que ser preparadas de maneira que a gente tenha certeza que a gente vai também, além de ensinar, além dele aprender alguma coisa, ele vai estar contente porque está acertando tudo, está ficando contente com aquilo. Bom, essa é a situação normal. Tá? Numa situação de exceção como essa, pandemia, calamidades, terremoto, queda de disco voador, coisas assim, o que vai acontecer? O que nós mais precisamos? Garantir a aprendizagem. É óbvio. Em todos os aspectos, nós temos que garantir a aprendizagem. Não tem nem dúvida. Né? Mas, além disso, nós temos também que estimular o interesse pelos estudos. É óbvio. Porque, em situação de exceção, é muito comum as pessoas estarem nervosas, ansiosas, angustiadas, medrosas, como agora com Covid-19. Então, se a gente consegue ludicamente fazer com que todos eles estejam interessados para buscar conhecimento, nem que seja até utilizando o próprio Covid, etc., para buscar conhecimento, nós estamos, então, mudando o foco. E com essa mudança de foco, a gente está
diminuindo a angústia deles, diminuindo o estresse, diminuindo as coisas e fazendo com que ele esteja aprendendo. Então, nós não estamos abandonando a aprendizagem. Então, estimulação do interesse é uma coisa importantíssima. Falhou muito ano passado? Falhou muito. Falhou muito porque nós não estávamos, a maioria de nós não estávamos preparados para saber que o mais importante do que o conteúdo programático era o estímulo ao interesse pelos estudos. O conteúdo programático não tem menor importância nisso. O que a gente puder seguir, segue. Mas o importante é manter o interesse pela busca do conhecimento e, dentro do possível, seguindo o conteúdo programático. Se atrasar, atrasou. Óbvio que todo mundo sabe que é assim. Tanto que o próprio MEC mandou que todas as escolas flexibilizassem a aprendizagem, flexibilizassem as avaliações, tentassem não reprovar ninguém, para que tudo corresse de uma maneira mais light, que tudo depois seria recuperado. Foi uma recomendação do MEC. Então, o que a gente precisa em estado de exceção, pandemia, calamidade, invasão de extraterrestres, é estimular o interesse pelos estudos. É isso que a gente precisa. Tá? Bom, terceiro lugar, adaptar conteúdos, tarefas e avaliações. Óbvio, óbvio. Ah, mas isso não é só para criança com necessidades educacionais específicas? É. Mas considerando que pessoas com dificuldade também, né? Óbvio, não precisa ter laudo médico nenhum. Tem dificuldade, a gente adapta também. Mas, nesse caso, a adaptação dos conteúdos, das tarefas e das avaliações tem que ser muito mais importante. Nós temos que ter muito mais criatividade, colocar muito mais arte na história, né? Então, utilizar o diálogo dos professores de português, matemática, história, geografia com o professor de arte, educação física, tem que ser constante, de dança, tem que ser constante. Por quê? Porque nós temos que adaptar os nossos conteúdos a alguma coisa que chame a atenção do aluno para que ele fique empolgado e não fique apenas naquela de que eu tenho que aprender isso porque eu vou fazer prova, eu tenho que aprender isso porque eu tenho que fazer prova. Né? Não, nós temos que tomar muito cuidado porque nós temos que fazer com que eles fiquem alegres e sentindo prazer de estar com a gente. Eles têm que sentir prazer em chegar, opa, hoje eu vou ter aula com a professora tal, professor tal, que bacana, porque ele já sabe que vem brincadeira, que vem disputa, que vem uma coisa qualquer, né? Ou seja, é exatamente isso que a gente precisa, para ele não perder a vontade de assistir a aula, mesmo que esteja no remoto, mesmo que a aula seja toda pelo WhatsApp, mesmo que a aula seja toda pela videoaula, videoaula não, videoaula é ruim, né? Mas a aula seja toda pela sala virtual, tá? Uma sala do Google Meet, por exemplo, né? Ou até, parece que até o WhatsApp também já tem a maneira de fazer sala virtual, né? Ou seja, mesmo que a aula seja assim, ele está empolgado porque ele está disputando, está conversando, está batendo papo, está brincando, né? Está fazendo arte. Então, isso é muito bacana, né? Eu vi, professores de arte, por exemplo, educação física, nossa, deram um show nessa pandemia, né? Você vê que no nosso colégio, as mães ficaram tão empolgadas com a professora de educação física, com a atividade física, né? Que pediram dança. A professora de dança foi dar dança para elas nas sextas-feiras. Né? Então, bacana isso, né? Então, virou uma coisa que até teve coisa que não havia. Muita coisa a gente passou a fazer que era impossível. Poxa, as mães para se deslocarem até o colégio para ter aula de dança, de repente não em casa mesmo. Pronto, resolveram. Então ficou muito mais fácil, né? E outra coisa, logicamente, o tempo todo a gente pega aquela necessidade de elevar a autoestima para os alunos com necessidades educacionais específicas e, opa, vamos trazer para o nosso aluno neurotípico. Porque ele está com necessidades educacionais específicas, lógico, ele está preso em casa. Então, ele precisa também desse estímulo, tá? Então, vamos elevar a autoestima dele para evitar o estresse. Cuidado também para não causar estresse, né? Não, todo mundo tem que entregar a tarefa até tal hora, senão perde pontos. Cuidado, o momento é um momento diferente. É o momento que a gente tem que exigir, logicamente, imposição de limite é importante em qualquer educação, mas com afetividade e com flexibilização por causa do estresse causado pela pandemia, naturalmente, que isso é óbvio, né?
Então, e o aluno com necessidades educacionais específicas e tudo isso, porque a gente praticamente a gente colocou o nosso aluno como se ele tivesse também necessidades educacionais específicas. Sim, mas não vamos esquecer que nós temos alunos com grandes dificuldades e alguns com dificuldades até neuropsíquicas, né? Emocionais, etc. Aí, com esse já é diferente. A gente, além de tudo isso que nós estamos fazendo, nós vamos precisar ter uma interação completa com os pais. Por quê? Com esses, na maioria das vezes, nós precisamos do apoio de alguém. Na escola, o professor está olhando ele. Na escola, os casos especiais, tem o mediador olhando ele. E em casa, quem é que vai fazer esse papel de estar olhando ele, estar verificando, adaptando alguma coisa? O professor não está vendo, não pode chegar a ele, então não pode fazer grandes coisas. Então, a interação com os pais tem que ser importantíssima. É quase como a gente tivesse que treinar, aliás, é isso mesmo. Nós temos que treinar os pais para dizer aos pais o que eles precisam fazer para que esse seu filho com necessidades educacionais específicas mantenha o foco, mantenha o interesse. E o primeiro treinamento que nós temos que fazer com esses pais porque os pais vão ficar desesperados. Assim, meu filho não vai aprender, meu filho não vai desenvolver, ele vai parar. Primeira coisa que a gente tem que fazer com os pais é dizer que calma, que a única coisa que você precisa fazer com seu filho é manter o interesse dele pela busca do conhecimento e elevar a autoestima dele. Não se preocupe se vai atrasar alguma coisa no desenvolvimento intelectual dele, porque isso tudo a gente recupera depois. Não fique preocupado com o conteúdo que ele tem que aprender, porque isso a gente recupera depois. Dentro do possível, nós vamos passar parte que ele pode aprender do conteúdo, mas de uma maneira que seja lúdica, que não canse ele, porque alguns alunos com deficiência intelectual se cansam com mais facilidade que os alunos que não têm deficiência intelectual. Então, essa atenção ao cansaço do aluno é muito importante, tá? Super importante. Então, os pais têm que ser preparados para não ficarem apavorados, para apenas brincarem com seus filhos, pegar aquele conteúdo que o professor passou e nada de querer ir mais adiante. Não, se o professor passou um conteúdo X, é porque é só o X que vai precisar agora. Se ele se der bem no conteúdo X, o professor vai passar X mais Y. Se ele tiver dificuldade, o professor vai passar X, mas só um pouquinho do Y. E o pai, às vezes, está com pressa. Poxa, mas se ele vai demorar a aprender, não. A gente tem que quase que chamar um psicólogo, pena que na pandemia a gente não pode ficar fazendo isso, né? Para o pai ter um tratamento psicológico para acalmar. Os pais de alunos com dificuldade de aprendizagem e com deficiência intelectual, eles precisam de muito apoio e muito treinamento, para que eles não troquem os pés pelas mãos e não estressem seus filhos, porque senão eles vão estressar a criança, ou eles vão largar de mão ou vão estressar a criança, ou vão ficar irritados e tudo, e deixa para, eu prefiro, não vou matricular mais na escola, não, eu prefiro que esperar acabar a pandemia, tudo, e levar para a escola, porque está dando muito trabalho, ele não quer fazer nada, ele não entende nada. Esse é o perigo. Nós não podemos deixar nenhuma criança nessas faixas etárias, dos 3 aos 17, sem estar treinando o cérebro, sem estar usando o cérebro, sem estar desenvolvendo o cérebro, porque essa faixa é a faixa básica para que essa criança, esse adolescente, esse adulto depois, né, esse adolescente, tenha sucesso o resto da vida, inclusive aqueles que têm deficiência. Então, essa é a situação que nós temos que estar atentos para todas as possibilidades que podem aparecer para nós, né? Então, para isso, visto isso, né? Vimos essa parte, nós vamos então ver quais são os modelos, os formatos de Ô, aula Rafa, que nós sabão. podemos dar, tá? Bom, então, nós vamos passar agora para formatos, tá? Então, antes de passar para formato, eu queria pedir a vocês para me dizer o seguinte, espera aí, formatos, ver o seguinte, nisso que nós falamos, alguém tem algum comentário a fazer para a gente não passar para formatos sem discutir isso que nós falamos? Nós estamos fazendo uma comparação, né? Entre
a situação da família, a situação da escola, os alunos, como é que a gente vai enfrentar essa realidade, e agora, em seguida, nós vamos ver os diferentes formatos e como é que a gente vai trabalhar cada formato, né? Tem alguma coisa? Aproveitar para beber um copo d'água enquanto vocês pensam. Bom, então tudo tranquilo, né? Então vamos passar para os formatos, entender os formatos, e em seguida a gente vai, antes da 9h30, dar uma parada para ler as dúvidas, tá? Então, o que são os formatos que existem e que nós temos que estar atentos? Então, está aqui, formatos. O presencial é o que nós todos conhecemos, o EAD é aquele das faculdades, né? Das faculdades à distância, o remoto é o que nós estamos utilizando, e existe o combinado também, que é a mudança de presencial mais remoto, e existe o sistema híbrido, que é basicamente a sala de aula invertida. O pessoal está chamando de híbrido o sistema combinado presencial mais remoto, mas híbrido é outra coisa. A gente vai ver isso, tá? E vamos ver se a gente sai daqui com a terminologia correta, tá? O presencial, tá, é aquele que a gente conhece, aluno e professor em sala de aula física, normalmente 5 aulas ou 6 por dia, 200 dias por ano, 800 horas por ano, as obrigatoriedades do MEC, né? Aquele que a gente já conhece. O EAD é aquele das faculdades à distância, que os alunos recebem uma videoaula por semana, o professor, aquela videoaula é a única hora que o professor aparece é pela videoaula, ou seja, não tem aula virtual real, né? Algumas têm, outras não, e é uma aula para todas as turmas ao mesmo tempo, do Brasil inteiro, e em sala só tem um tal de um tutor, que é a pessoa que leva as dúvidas dos alunos para a faculdade, que está no centro, numa cidade só, né, fazendo tudo. Então, esse é o sistema EAD. É um sistema que muita gente usa hoje, muita gente só pode fazer sua graduação porque existe o EAD, então foi um sistema muito bacana, mas é um sistema que perde bastante, ele não é presencial, né? Perde bastante esse contato professor-aluno. O professor fica muito longe do aluno, o professor é quase uma pessoa impossível de ser alcançada, né? Temos o sistema remoto, que foi o que a grande parte dos colégios fez o ano passado, que o aluno apenas muda o fato dele estar em casa. Ou seja, ele está em casa e em vez de estar na escola, mas a aula é da mesma forma que é dada, ou seja, a mesma aula, mesmo conteúdo, mesmo professor, mesmos colegas, só que cada colega está numa casa, mesmo número de dias de aula, 200 dias por ano, 800 horas ano, mesma coisa. Ou seja, o remoto nada mais é do que a aula transmitida para quem está em casa, mas o mesmo sistema do presencial, que é o que a gente está fazendo, o que nós fizemos ano passado no Colégio. E o combinado? O combinado é o que está previsto ser feito esse ano, que é o quê? Os alunos que puderem, cujos pais quiserem, né, acharem seguro que os seus filhos possam ir para a escola, eles estarão dentro da sala de aula, tendo aula presencial com o professor lá na sala de aula, tá? Os alunos cujos pais estão com medo de ir para mandar o filho porque não querem que pegue ônibus, não querem que estejam vulneráveis na rua e tudo, aí esses ficarão em casa assistindo a aula da mesma forma que assistiram no formato remoto do ano passado. E ao mesmo tempo que seus colegas estão na sala de aula assistindo a aula junto com o professor. Então, a aula é uma só para os dois. O professor está dando aula, mas está filmando a aula, mas está ao vivo na aula para os alunos que estão em casa, tá? Então, esse é o formato remoto, é o combinado. Então, alguns alunos estão na sala de aula, alguns alunos estão em casa, tá? E o professor? Alguns professores estão na sala de aula, dando aula, mas só que alguns professores, por uma necessidade qualquer, estão em casa. Então, eles estão dando aula em casa, e aí os alunos que estão nas suas respectivas casas estão recebendo da mesma forma que receberam ano passado. E os alunos que estão na escola também estão recebendo a aula da mesma forma que receberam ano passado em casa, só que eles estão na escola. Então, eles estão assistindo a aula do professor pelo telão, que o professor está em casa, tá?
Então, são três coisas ao mesmo tempo. A escola, então, tem que estar preparada para fazer tudo isso, para ter todas essas possibilidades, tá? Então, a tecnologia tem que estar em cima, agora tem que tomar aquele cuidado. A parte tecnológica do professor estar aparecendo no vídeo, conversando com o aluno, tem que ser no início da aula, na explicação do assunto, tá? Aí tem que dar o momento que os alunos vão trabalhar sozinhos, sem tela, para depois voltar a ver o professor vê o aluno, e que é a hora que ele vai corrigir os trabalhos, discutir os trabalhos, comentar, etc. Os alunos vão debater, etc. Pronto. Então, com isso, a gente tem uma aula completa, sem exposição exagerada à tela, que é muito importante, e com todo mundo fazendo os trabalhos e todos os alunos ativos, porque a partir do momento que você tem esse espaço em que o aluno está trabalhando dentro de um roteiro que o professor passou, ele é ativo. E é isso que nós precisamos, transformar nossos alunos todos em ativo. Mais tarde o professor vai corrigir as deficiências, etc. Qual é o sistema híbrido? No sistema híbrido, é um sistema em que nós procuramos transformar o aluno num aluno que vai buscar o conhecimento. Então, é o estímulo ao aluno para que ele, em vez de ficar esperando o conhecimento chegar a ele pelo professor, que ele vá buscar o conhecimento. Essa é a tal da sala de aula invertida, tá? Que falaram aí algum tempo, andou se falando muito, virou moda falar sobre isso, e que é uma coisa óbvia. E como é que a gente pode estimular o aluno a buscar o conhecimento? Todo mundo sabe que quando a gente diz, vai ter gincana, tá? Os assuntos que vão cair na gincana são esse. O que o aluno faz? O aluno sai correndo buscando conhecimento. Antigamente era só na biblioteca, agora é em biblioteca e nas redes, internet, né? Vai no Google, vai em tudo que é lugar. Então, o aluno sai buscando conhecimento, buscando, para poder se dar bem na gincana que vai ter no dia seguinte. É isso que nós queremos estimulá-los a fazer no nosso dia a dia educacional. Que ele vai buscar conhecimento, porque no dia seguinte vai ter uma gincana. Que gincana é essa? É a aula. A gente tem que transformar a aula numa espécie de gincana, em que o aluno, ao chegar à aula, ele vai ficar no grupo dele, compartilhando com seus colegas o que ele buscou. E você conseguiu descobrir o que ele disse? Eu descobri isso. E eu descobri isso. E eu descobri isso. Então, os alunos têm que ser estimulados a discutir, assim que chegarem na aula, eles começarem a discutir o que cada um descobriu sobre aquele assunto, mesmo que o professor não tenha nem chegado na sala de aula ainda. Então, eles estão discutindo, reunindo, porque eles sabem que aquele grupo deles vai disputar com os outros grupos. Então, eles têm que discutir o que conseguiram chegar. Aí, quando o professor chega, se o professor chegou atrasado em relação a eles vão agora debater com o professor também. Professor, nós conseguimos descobrir isso, quando o professor chegar no grupo deles, né? Então, assim que o professor está fazendo o marketing do assunto, como nós comentamos ontem, eles já estão dizendo, professor, tem coisa aqui para falar. Aí o professor, quando chegar no grupo deles, a gente descobriu isso, aquilo, e vai, de grupo em grupo. Então, o estímulo para que o aluno chegue a esse ponto demora um pouco. Isso aconteceu na Escola da Ponte, com José Pacheco. Isso aconteceu na escola de Célestin Freinet, tá? Com Freinet, né? Na escola dele na França. Isso acontece com alunos pequenininhos na escola Saber Fazer, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, é uma coisa que isso acontece frequentemente na Suécia, na Noruega, na Islândia, na Finlândia. Então, são coisas que a gente precisa estar focado, que quando a gente chega a conseguir mudar a cabeça do aluno para que ele tenha esse estímulo de buscar conhecimento, a nossa missão como professor, muda completamente. Tá? Porque o aluno passou a ser o quem? Protagonista. O professor passou a ser o quê? Um mediador. Isso é maravilhoso, porque isso resolve, isso traz aprendizagem de verdade. A gente pensa que a gente martelando o assunto na cabeça da criança é que ele vai aprender, não. É quando a criança busca o conhecimento e a gente media é que ele vai aprender mesmo, de verdade, não tem nem dúvida. É isso que a gente precisa. Né? Então, isso é uma coisa que se a gente se prepara para ir preparando nossos alunos para isso. Agora, como é que a gente prepara nossos alunos para isso?
Obviamente, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Vou botar aqui erros para falar com vocês logo. Nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, nós tivemos num instituto federal desses, o pessoal me chamou e disse: a gente tentou implantar o sistema híbrido, ou seja, tentou implantar a sala de aula invertida e não deu certo. Mas como é que vocês fizeram? A gente determinou que os alunos estudassem na véspera o assunto do dia seguinte. Gente, não é por decreto, não. Não pode ser por decreto. Quando a gente faz por decreto, não funciona. Você tem que ser sutil. Nós temos que ir mostrando a ele, fazendo uma aula tipo gincana, porque aí ele vai sentir que, se ele tivesse buscado conhecimento na véspera, ele teria mais conhecimento que o outro grupo. Aí a gente, olha, aí a gente faz a gincana, faz um exercício desse, né, de disputa. Diz: olha, para a próxima aula, o assunto que nós vamos debater aqui e competir é tal. Todo mundo entendeu? O assunto é tal. No módulo está da página tal a tal. Mas na internet você tem videoaula tal, tal e tal. Tá? O professor já pode dar essas dicas. Olha as dicas aqui. Esse vai ser a nossa disputa, o nosso concurso, a nossa gincana da próxima aula. Aí os alunos já sabem que, para eles se darem bem, para eles se divertirem, fazerem gozação com o outro, etc., ele vai buscar aquele conhecimento. Então, aos poucos, a gente vai tornando isso tão natural que o aluno ele vai ter uma aula de um professor que nunca fez isso, amanhã. Mas ele já diz: qual é o assunto de amanhã? Deixa eu buscar o conhecimento hoje, para amanhã, se houver uma disputa, eu já estou pronto. Aí inverte a aula. A sala de aula está invertida. Então, isso tem que ser de maneira sutil, não pode ser por decreto, tá? Então, deixa eu ver aqui alguma coisa antes de Manuela. Jussiara falou da educação infantil, eu vou falar isso. Emanuela, pode aparecer aí e falar o negócio a sua experiência. Emanuela tem o que contar. Está me ouvindo bem, professor Roberto? Não, estou ouvindo bem. Bom, deixa eu contar um pouco da minha experiência com o híbrido, né? Híbrido, né, desde 2016, né, em outra instituição. Quando eu ingressei no IUP, foi algo inovador para os alunos, né? E para a coordenação, porque a partir do momento que eu tive essa experiência com o híbrido, eu mudei totalmente as minhas práticas em sala de aula, né? Aquele hábito que eu tinha de fazer o planejamento, levar tudo prontinho para o aluno, e colocar no quadro, passar atividade, corrigir, essa rotina, né? Eu já tenho 16 anos em sala de aula, de uma hora para outra, ela mudou completamente. O que é que eu faço? Eu sou professora de espanhol no IUP e eu trabalho da seguinte maneira. Uma turma de 6º ano, né? Eu vou trabalhar partes da casa. Eu sei o conteúdo que eu vou trabalhar, os meus alunos não. Eu divido os meus alunos em grupos, né? Eu divido em grupos. Então, um grupo eu peço para fazer uma pesquisa, né, sobre partes da casa. Um outro grupo eu peço para trazer imagens de partes da casa. Um outro grupo eu já peço para fazer traduções, né, de português para espanhol, de partes da casa. E, por fim, um outro grupo eu peço para que montem um jogo. Então, os alunos não sabem nada. E na aula seguinte, eles chegam, cada grupo, com o seu material. E aí é o momento deles confeccionarem. O material. Eles, por si só, vão ser protagonistas, né, de toda a história. Eles que vão criar o conceito, né? Eles é que vão conseguir identificar as partes da casa. E, no final, né, eu gosto de fazer o jogo, para que, de fato, eu perceba que esses alunos conseguiram aprender o vocabulário. Então, é o momento em que esse jogo passa por todos os grupos. Então, assim, isso funciona na educação infantil, isso funciona no Fundamental 1, no Fundamental 2, no ensino médio. E os alunos, a cada aula que passava, eles já ficavam ansiosos. O que é que vai fazer na próxima aula? Como vai ser? E quando você vai para a atividade do livro para eles responderem, automático, você não precisa perder tempo explicando mais nada, porque ele, por si só, já criou essa autonomia. Exatamente. Então, essa experiência, a experiência que foi interessante de todos que ouvirem, né? Me ouvido,
porque é mais uma ideia. A pergunta de Jussiara, por exemplo, na educação infantil, isso também serve, também pode ser feito assim. Lógico, na educação infantil, a gente teria que contar que em casa os pais estariam preparados para ajudar em alguma coisa, né? Principalmente se tiver que recortar, por exemplo, figuras, coisas assim. Mas tudo isso é uma preparação para que a pessoa, que esse aluno esteja construindo nele a ideia de que eu tenho que me preparar para o que vem amanhã. E, normalmente, os nossos alunos são passivos. Eu não tenho que me preparar nada. Sei lá o que vem amanhã, não quero nem saber, amanhã que chegue. Então, eles chegam em sala de aula zerados, passivos, esperando que tudo venha a eles. E, ao contrário, quando a gente consegue fazer isso, ele está já se preparando, já buscando, já sabe que aquilo que ele está buscando, no caso que a Manuela falou, naturalmente ela mandou fazer, cada grupo fazer buscar algum tipo de atividade, né? Aí ele já tem uma noção, já tem o que buscar. Normalmente, eles têm que se preparar para quê? Para saber qual é o assunto de amanhã. Vai chegar um ponto desses alunos que estão sendo submetidos a esse tipo de trabalho, que eles sozinhos, eles já vão querer olhar qual é a matéria que o professor de português vai dar amanhã, qual é a matéria que de ciências vai dar amanhã, porque ele já quer hoje buscar o conhecimento, preparar material, preparar alguns escritos, alguns resumos, algumas figuras, para ajudar ele na aula de amanhã. Então, isso é uma coisa que é aos poucos, é sutil, não é de repente, nós temos que preparar com cuidado, tá? E aquilo que eu digo, não pode ser por decreto. Porque quando você dá a ordem, estudem o assunto para amanhã, não adianta nada, não adianta nada. Poucos vão fazer, só aqueles que, como eu comentei nos outros dias, já têm uma cultura em casa para isso, né? Uma cultura em casa de estudo, de pesquisa, o pai está sempre estudando, a mãe está sempre estudando. Aí esse já é diferente, mas não é o comum, né? A gente não tem isso com todo mundo, óbvio que não, a gente sabe disso. Então, nós temos que fazer dentro das nossas respectivas realidades, né? A realidade de cada um é diferente. Agora, tem erros em todas as metodologias, em todos os formatos, tá? Então, quais são os erros e por que a gente tem que estar atento a esses erros? Quando o presencial é tradicional, quando o remoto é tradicional, quando o combinado, que é o presencial mais remoto, é tradicional, tá? Não dá certo, porque o aluno continua sendo passivo e não aprende. Então, não é por a gente ter feito remoto, por a gente vai fazer combinado, por ter dito presencial, que o aluno deixou de ser passivo. Não, se o aluno continua passivo, já era. O aluno da aula que a professora Emanuela acabou de falar, ele é ativo. Então, muda tudo. Mas, enquanto ele ainda está naquela ideia de passividade, já era. O passivo não aprende, no máximo decora, no máximo... o aluno passivo é que nem aquela criança que chega para o pai e diz, papai, o que é isso? Aí o pai responde, é assim, isso, isso, isso. Aí ele grava. Aí, no dia seguinte, ou um mês depois, um ano depois, alguém pergunta, o que é isso? Aí ele vai e repete exatamente o que o pai falou do significado daquilo. Por quê? Porque ele apenas absorveu passivamente aquele conteúdo, ou seja, aquela explicação. O aluno passivo, ele apenas grava como se fosse enlatar conhecimento. Quando consegue, às vezes nem consegue enlatar conhecimento nenhum. Então, quando ele consegue enlatar conhecimento, ele vai repetir esse conhecimento para todo mundo, tá? Mas vai repetir exatamente da forma que ele aprendeu, que alguém disse para ele. Então, esse é que é o grande problema da passividade. Tá? Por isso que eu sempre digo que quando alguém recebeu uma pergunta de um filho, ou um professor recebeu uma pergunta de um aluno, a primeira resposta tem que ser devolver a pergunta. O que você acha? É exatamente isso. Professor, o que é isso? O que você acha? Qual é a sua ideia a respeito disso? Papai, o que é isso? O que você acha? Qual é a sua ideia a respeito disso?
Porque a partir do momento que você devolve, você transforma seu filho ou seu aluno em ativo, na hora. Porque ele vai perceber que ele pode ser ativo. Ele vai perceber que dentro do conhecimento dele, ele pode montar o raciocínio de maneira a tentar entender aquilo que ele está perguntando o que é. Aí ele vai aumentar essa capacidade aos poucos. Daqui a pouco, ele já vai chegar para você, em vez de perguntar, papai, o que é isso? Ou professor, o que é isso? Ele já vai chegar, papai, o professor, esse assunto aqui, será que esse assunto, isso aí é dessa forma? Você acha que eu estou certo? Ele já vai perguntar, será que eu estou certo nessa minha conclusão? Gente, é completamente diferente, porque ele está perguntando uma opinião sobre uma conclusão do raciocínio dele. Então, ele aprendeu a ser ativo, a raciocinar por conta própria. Então, isso, no tradicional, é muito comum nós queremos que o aluno, inclusive, responda, dê a mesma resposta que está no livro, texto, escrita, a resposta padrão que está no livro-texto. Então, isso é um perigo. O aluno tem que responder com a mesma frase que está escrita no livro-texto. Isso a gente vê claramente acontecer, ou seja, a passividade total. Porque a gente vê alunos que chegam no ensino médio, no ensino fundamental, anos finais, etc., e quando você passa um roteiro, um questionário, ele vê aquela pergunta e procura encaixar aquelas palavras da pergunta, ele vai procurar aquelas palavras da pergunta, aquela sequência no texto, até achar. Quando ele acha, pumba! Aí ele pergunta, professor, é isso aqui? Porque ele procurou, ele copiou e colocou, copiou a pergunta e levou e tentou achar no livro-texto, no texto. Quando ele achar, pumba! É essa a resposta, né, professor? Aí ele lê a resposta. Ele não está entendendo nem que pergunta é, ele não está entendendo a resposta, não está interpretando o texto, não está sabendo nada. Ele é passivo, tá? E não aprende porcaria nenhuma. Isso é muito comum, muito comum. Eu tenho encontrado demais isso. Tanto que os alunos acabam dando resposta que não tem sentido nenhum ao que você perguntou. Basta você perguntar o que você quer saber sem usar as palavras que estão no texto. Ele não vai achar nunca, porque ele vai procurar aquela palavra no texto para dar a resposta. Então, esse é um sistema tradicional de 300 anos atrás e que está terrível, é a passividade total. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente evitar erros, que às vezes não é que a gente erre nisso, mas às vezes a gente tem que corrigir alunos que estão nessa passividade, tá? E esse erro nessas metodologias formadas, é que todas as metodologias têm erros, né? Todas elas podem ter esses erros. Essas metodologias, elas fazem avaliação seletiva, classificatória, tá? Seletiva e classificatória e excludente. Eu botei excludente. Seletiva e excludente. Lógico, né? É seletiva, classificatória e excludente. Tem mais. Esse sistema tradicional, todas as provas são com data marcada, que também a gente já viu, já comentamos sobre isso, não precisamos falar. Prova com data marcada é enganação total. Ninguém aprende nada, tá? Só aqueles poucos que já estão acostumados a estudar sem se preocupar com a prova, tá? Os outros, não. Os outros passam muito bem. Eu me lembro que quando era garoto, tinha prova na segunda-feira, eu passava na casa dos colegas, lá em São Francisco, em Niterói, de manhã para ir para a praia, né, jogar frescobol, vôlei, etc. Aí ia para a praia, chamava, vamos para a praia? Não, amanhã tem prova, eu tenho que estudar. Pô, você não vai estudar, não? Eu disse, não, como é que eu vou estudar na véspera da prova? Aí ia para a praia. Poucos dos meus amigos, colegas, né, de colégio, estavam na praia. Só apenas o que tinha a mesma cultura que eu, né? Mesma costume que eu tinha de estudar sempre de uma maneira produtiva. E ficava jogando meu frescobol, brincando na praia, tudo. Chegava no dia seguinte, a prova estava lá. Aí eu ia fazer prova, eu tirava 7, 8, mais ou menos, 7,5, 8, 8,5, às vezes tirava nota boa, muito boa. Tudo. E os colegas tiravam 10, 9, 8, porque decoraram o domingo inteiro. E eu, 7,5, 8, 8,5, às vezes. Né? Quando chegava na hora de um concurso, quem passava era eu. Quando chegava na hora de um estilo simulado, quem passava em primeiro lugar sempre fui eu. E minha média nunca foi média elevada. Tá? Por quê? Porque eu sempre aprendi, mas nunca decorei. E quem decorava tirava nota mais alta que eu. Eu estava pouco ligando a nota mais alta que eu. Eu sabia que eles nota mais alta, mas eu estava aprendendo.
Então, isso é que a gente tem que passar para os alunos, e por isso que Singapura acabou com nota. Porque o cara, quando busca nota, ele busca número e não aprendizagem. Quando ele busca aprendizagem, não pode misturar com número, senão confunde tudo. Então, para a gente se acostumar com isso, eu sei que é difícil, não há dúvida, né? Então, a gente vê que os erros estão aí. Aluno passivo não aprende, prova com data marcada não avalia a aprendizagem, avaliação seletiva e classificatória e excludente. Ela pode considerar, o está certo. Elas são excludentes, né? Essas avaliações são excludentes de verdade, né? Então, a gente sabe disso. Bom, então a gente vê o quê? O aluno passivo é aquele que assiste a aula passivamente, não participa, não registra o assunto como importante na memória temporária, dificulta a consolidação. A prova com data marcada, logicamente, desenvolve memória temporária, mas não estimula a consolidação da memória. A avaliação seletiva e classificatória, lógico, os alunos com dificuldades, nessa avaliação seletiva e classificatória, o aluno com dificuldade que entra numa avaliação seletiva dessa se sente inferior. Nossa, a dificuldade dele vai aumentar, esse vai ser um candidato à exclusão. Com certeza, né? Então, aquele negócio que nós comentamos sobre publicar, né? Publicar os resultados para estimular os caras a crescer é muito perigoso. Esse ano, por exemplo, no IUP, nós vamos reeditar os rankings das turmas, com pontuação, somando todas as pontuações, reeditar. E eu estou analisando com muito cuidado, tá, exatamente se isso vai ser uma coisa positiva ou se pode vir a ser uma coisa negativa. Lógico que o meu interesse é que haja estímulo a crescimento de pontuação, mas pode também ser uma faca de dois gumes. Pode, de repente, ser um desestímulo àqueles que tiverem baixa pontuação por causa de algum tipo de dificuldade. Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que analisar tudo com muito cuidado para não fazer besteira, tá? Bom, então surgem os questionamentos, tá? Mas por que tem aprendizagem real em Freinet e em Zé Pacheco? Porque eles têm isso. E não é uma escola tradicional, por que não tem exclusão lá em Singapura? Bom, a gente já sabe, já conversamos sobre isso, e já sabe que em Freinet e Pacheco, o aluno é ativo. Ele é protagonista da própria aprendizagem. Freinet nunca deu aula, Pacheco, o aluno é super livre. Os dois, tanto Freinet como Pacheco, orientavam a busca pelo conhecimento. E em Singapura, nós já vimos, os professores são proibidos de dar nota aos alunos. E o foco do aluno sai completamente da nota. Se não tem nota, vai para o assunto a ser aprendido. Para isso, os professores têm que ser estimuladores de busca do conhecimento, não há dúvida, né? Com aquele tipo que eu falei, de fazer gincanas, etc., né? Então, esses são os dois questionamentos principais, que são os questionamentos cujas respostas nós já vimos. Estão aí, né? Então, o que a gente precisa fazer para que tudo isso funcione, né? Primeiro, nós temos que corrigir os erros no processo, lógico. Então, não adianta, não faz mal o modelo o formato que a gente esteja usando. O que nos interessa é corrigir os erros em qualquer formato que a gente esteja usando. A gente não sabe qual o formato que a gente vai ter que usar, nunca, se vai ter que mudar, se não vai ter. A escola que a gente vai exige um formato X, a outra exige Y, um coordenador que quer que seja dessa maneira, o outro que quer ser daquela outra maneira, não faz diferença. O que interessa é a gente pegar qual é o formato que eu sou obrigado a usar, é esse, vamos corrigir os erros no formato, identificar, né? Identificar os erros e corrigir. Segundo, replanejar, então, tanto o que a gente precisa fazer agora é replanejar tanto o presencial, que a gente vai ter, como o remoto, que a gente vai ter, porque nós vamos ter que ter os dois, né, durante muito tempo, pelo menos um ano e meio. Segundo o MEC, até em 2022 a gente vai ter autorização para fazer remoto, então possivelmente a gente vai ter 2 anos pela frente com o combinado, né? É uma coisa que a gente vai ter que estar bem acostumado, né? E temos que criar o híbrido, porque a gente criando o híbrido, a gente vai ficar muito mais tranquilo, porque a gente vai passar grande parte da nossa responsabilidade, para o aluno, porque é isso que a gente precisa, tá? O aluno tem que ter a responsabilidade da sua própria aprendizagem, é isso que a gente precisa. E é só assim que ele realmente aprende de verdade, não tem nem dúvida isso, né? Então, o aluno, como é que o erro
tá? Como é que ocorre o erro no aluno passivo? No início da aula, ele está lá, sentado, aguardando. Tá? O professor entra, o professor faz a chamada, o professor diz o assunto, o professor começa a dar aula. Até agora, se não tiver ordem direta nenhuma, tá? O aluno continua sentadinho, aguardando, e, por vezes, sem sequer ter aberto o livro. Isso eu vejo constantemente. O aluno passivo, o professor já chegou, está falando, está comentando sobre o assunto, e ele está parado, olhando o professor. Às vezes nem está olhando o professor, né? A mochila está fechada, né? Ele não tirou nada da mochila. Né? Ele só vai pegar o caderno se o professor chegar para ele, fulano, cadê seu caderno? Abre o caderno, livro, cadê? Você está acompanhando, está anotando? Aí é que ele acorda, abre a mochila e leva 15 minutos para botar tudo na carteira e começar a dar aula. Aí, segunda parte da aula, se é que vai haver segunda parte, né? O professor passa uma tarefa, o aluno acomodado custa sair da inércia para fazer a tarefa. Leva um tempão buscando, fazendo ponta no lápis, buscando uma caneta porque a dele acabou a tinta, tá? Aí, individualmente ou em grupo, eles começam a trabalhar na tarefa, quase já terminando a aula, né? O professor, então, passa uma tarefa para casa. Acabou a aula. Tá? A parte ativa do aluno vai ocorrer com uma resistência tremenda por causa da inércia. A assimilação do conteúdo, zero. Pouquíssimo rendimento. Só mesmo, como eu digo, aquelas exceções é que vão aprender. E o pior é quando essas exceções o professor permite que fiquem ao lado dele. Aí ele só dá aula para as exceções e o resto que se dane. Aí é que já era. Ou seja, a gente vai na onda do aluno, ensina a quem não precisa de nós e não garante a aprendizagem de quem precisa da gente. Tá? Então, para isso a gente vai importar algumas ideias. Tá? Mas antes de importar algumas ideias, vamos ver algum comentário de vocês, são 9h16, né? Em relação a isso. Se vocês já viram alguma coisa, tem algum comentário em relação a isso. Norma acabou de chegar. Barreiras, né? Tá aí, Norma. Bom dia, Bom dia. professor. Aí ontem eu não pude participar, fiquei assim a manhã toda, né? Pensando, ai meu Deus, quando eu olhei, foi à tarde que eu dei uma olhadinha no grupo, né? Que ele mandou os slides, eu digo, meu Deus, que riqueza! Ainda bem que está gravado. Já foi. Vou poder assistir já. Eu vi hoje de manhã, isso. Eu já vi hoje pela manhã, já foi, aí à tarde eu vou assistir. Eric já mandou. Mas foi muito bom, professor, esse curso. E o que o senhor falou aí, eu cheguei já agora e peguei o finalzinho do aluno passivo, e é justamente isso que acontece. E muitas vezes, o que eu percebo, né, que quando o aluno ele é questionador, sabe? E aí ele quer estar em movimento, aí o professor se desequilibra, porque ele não sabe como lidar, ele não sabe aproveitar essa atividade do aluno. Né? Isso é uma coisa que nós temos que treinar os professores, conversar sobre isso. Porque se o aluno é ativo, no caso um aluno com TDAH, né? Até um próprio aluno autista verbal, né? Então, ele não quer ficar ali parado, ele quer fazer alguma coisa. Então, o professor já pode ter uma metodologia, uma estratégia diferente, né? Para que esse aluno participe do processo do ensino-aprendizagem. Sem dúvida, é o ideal, né? É o que a gente precisa fazer. Agora, é uma luta muito grande, viu? Ontem pela manhã, eu estive numa escola para ver, assim, eles estavam reunindo os pais, né, para pegar o material, e aí a coordenadora me solicitou para ir lá aproveitar, falar com alguns pais, né, da rotina de estudo, e depois aproveitei e conversei com os professores. A resistência dos professores é muito grande. Eu fiquei só observando, analisando, né? Eu vou me preparar para fazer uma palestra, né? Online, né?
porque presencial está muito perigoso agora, né? Com essa questão do aumento da Covid aqui na Bahia, aí a gente precisa ter cautela. Mas, assim, eu percebi até que eu deixei os professores falarem, aí de vez em quando eu ia introduzindo, inclusive, coisas que o senhor ensina para a gente, né? Aí eu percebi que continua a resistência. E, assim, no final, eu até comentei para eles, eu digo, ó, esse é um momento de mudança. Mudança para nós, profissionais. Eu acredito que quem precisa mudar sou eu, né, na minha metodologia, inovar o meu trabalho, porque, assim, essa geração de 10 anos atrás, né, criança hoje que tem 10 anos, a mente está lá à frente nas tecnologias. Eu acho que está tendo mais dificuldade de gerenciar isso aí, né, esse ensino online híbrido, somos nós. E assim, a gente precisa aprender agora, reaprender, nos colocar na posição de alunos para a gente aprender. E existe uma infinidade de ferramentas, né? Tem o Sebrae, que o ano passado teve vários cursos, né? Tem os sistemas de ensino, né? Que está nas plataformas aí, desde o ano passado, e aliás, desde 2016, que eu sei, né? O Positivo, a FTD, né? Ela está sempre colocando e a gente sempre deixando para pegar depois. E assim, e também tem o professor Roberto Anderson, que é muito bom os cursos dele, que eu aconselho vocês a assistirem, porque é coisa prática, coisa do dia a dia, não é só teoria. E a gente precisa estar aberto. Eu mesmo, para os colegas aqui, para o senhor e para os professores, eu sempre falo, eu sempre tive, eu até 15 anos atrás, eu não tinha dificuldade nas redes, né? Então, eu era muito ativa. Depois, eu não conseguia dormir. Eu ficava até 5 horas da manhã lendo artigos, aquela coisa toda, passava o dia mal, cansada. Cheguei a uma estafa mental, né? E física. Aí eu tive que excluir praticamente a internet. Eu tirei a internet de casa, só tinha no trabalho, mesmo assim, eu não levava de forma nenhuma trabalho para casa. E assim, depois me desatualizei. Então, hoje, do ano passado para cá, eu comecei a aprender. Eu me sinto uma criança de 1 ano e meio, quer dizer, antiga, né? Porque a nova já sabe mexer. E eu estou aprendendo. Então, eu me coloco hoje na posição de aprendiz para aprender as novas tecnologias, a forma de trabalhar e alcançar o meu público de alunos, né? E os pais também, porque para nós profissionais a gente precisa também alcançar os pais, né? Não Exatamente. apenas, né? Exatamente. E o estresse, isso que você passou por isso, né? É por isso que no início, hoje, talvez você não tenha pego, mas está gravado, o cuidado que a gente tem que ter com a tela, agora que a gente é obrigado a criança estar em frente à tela, os intervalos que a gente vai ter que dar para evitar o estresse da criança. Então, desde a educação infantil, a hora que o professor entra na tela, a hora que ele sai e deixa a criança fazendo o trabalho sozinho e depois volta, para ter sempre esse intervalo e não estressar as redes neurais. Vai ser muito importante, né? Essa do estresse. Isso para nós é importante também, da gente colocar momentos em que tudo tem que estar desligado. Tem que desligar tudo, para a gente ficar realmente com o cérebro sem interferência da tela, né? E o outro caso, essa parte que você comentou também sobre a autonomia, né? Do aluno, etc., de ser um aluno ativo e não um aluno passivo, que o aluno passivo realmente é um problema sério. E quando o aluno passivo ele não é passivo, muitos de nós, professores, a gente se espanta e a gente quer bloquear ele. Nós temos que ter Isso, cuidado, justamente. né? De não bloquear o aluno e, ao contrário, estimular. Então, são dois aspectos. Né? A gente nunca responder pergunta de filho nem de aluno, devolver sempre perguntas, Contra para que ele pergunta. saiba que ele tem capacidade de raciocínio, né? E a outro ponto é a gente, quando está dando uma aula, né? E de repente o aluno começa a comentar que ele sabe, ele leu aquilo de uma outra maneira em outro local, a gente para e manda ele explicar, e dizer qual é a referência, e manda todo mundo estudar. Porque hoje nós não somos donos do conhecimento. A gente tem que estar muito consciente de que, por mais que a gente tenha 20 anos, 30 anos dando aquela matéria,
aquela matéria muda. E o aluno hoje tem mais tempo do que muito professor para pesquisar na internet e saber o que tem de novo naquilo. Então, muitas informações eu recebo, às vezes eu estou dando uma aula em pós-graduação, e aí, mas isso vale para todos os níveis, não precisa ser pós-graduação, não precisa ser mestrado, em todos os níveis. De repente, um aluno levanta e diz: olha, eu acho que não é mais assim, não. Tem uma coisa que saiu agora que diz isso, isso, isso. Na hora, a gente para e diz: explica o que você leu, como é que você leu, onde, ó, todo mundo, preste atenção ao que ele vai falar aí. Ou seja, é importante a gente dar importância a um novo conhecimento que chegue de agora. Tarefa para casa. Todo mundo ir pesquisar em todas as fontes, isso que ele acabou de mostrar para a gente ver quais as fontes certas, quais erradas, para amanhã a gente debater o tema. Ou seja, aquilo pode se transformar num estímulo à busca do conhecimento. Então, um conhecimento novo em relação à matéria que a gente não sabia, que o professor não sabia, pode ser um estímulo para todo mundo buscar conhecimento. E, obviamente, isso não denigra, não reduz em nada a imagem daquele professor. Né? Às vezes o professor fica com medo. Né? Não, pelo contrário, esse é um professor que está buscando conhecimento até no aluno. Porque, às vezes, é no aluno que está o conhecimento que ele nem tem. Muitas vezes acontece isso mesmo, a gente busca. Isso, Né? Eu vejo meus filhos todos, que cada um estudando uma coisa, né? Cada um foi para uma área de conhecimento, então todos aprenderam muita coisa comigo. Aí eu vou ficar achando que eu sei mais do que todos eles, mas de jeito nenhum. Pego um aqui que está no pós-doc de física, com coisas que eu nunca vi na vida, entrou em área de altas energias, depois em outras áreas. O Eric vai conversar comigo, poxa, calma, Eric, calma, me explica numa linguagem que eu entenda, porque eu não entendo isso, tá? Então, foi altas energias e não sei mais o quê, agora ele está em ressurgência. Eu nunca ouvi falar nessa tal dessa ressurgência. Eu estudei física? Estudei. Mas a ressurgência é uma coisa que está sendo estudada há algum tempo, novo, um bando de malucos cientistas que nem ele, tá? E que a gente não sabe. Mas é meu filho, aprendeu comigo. Sim, sabe muito mais do que eu, mas não tem nem dúvida, na área dele, sabe muito mais do que eu. E isso é que a gente tem que dar respeito, que às vezes está na nossa sala de aula um cara desses. Né? O que ele sabe mais do que a gente é da nossa própria matéria. Então, é estimular isso, aumentar o conhecimento, botar o cara para explicar lá na frente. Né? Isso é uma coisa... Como ontem eu comentei sobre o técnico de rede, né? O aluno deficiente intelectual, num dos institutos federais aqui do Brasil, excelente técnico de rede e deficiente intelectual. E que o professor de rede, engenheiro formado, né? Quando tinha dúvida durante a aula, chamava, é assim mesmo? Ele disse, não, não é assim não. Ele vinha e explicava para os alunos todos. E esse cara não queriam dar o diploma para ele porque ele era deficiente intelectual. E era o melhor técnico de rede que tinha. E o curso era de técnica de rede. Ou seja, obviamente. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que é importante. O conhecimento está em todos, o conhecimento está onde a gente não imagina, e o estímulo à busca do conhecimento vai por aí também. Né? É saber, olha, sejam humildes para buscar conhecimento em todo lugar que aparecer. Tá? Às vezes está no cara que está varrendo a rua. Ele tem uma noção de uma coisa que você não faz a menor ideia. Né? Lógico que os professores, os livros, textos, etc., estão com conhecimento padrão sintetizado. Mas ali é só o conhecimento padrão sintetizado. Tem muito mais assunto do que isso por aí. Nós temos que buscar o conhecimento em todos os locais. E isso é importante desde cedo a gente está mostrando para nossos alunos, para evitar que quando eles forem fazer os seus cursos técnicos, os cursos superiores, eles levem com eles essa noção de humildade, de que eu vou estudar, vou me graduar, vou receber meu diploma, e a partir do momento que eu receber meu diploma, eu já tenho competência suficiente para começar a estudar tudo sobre aquele assunto que eu me formei. Esse é o significado de um diploma. Tá? Um diploma só serve para dizer para a gente que agora você tem competência para entender todos os estudos que estão sendo publicados sobre aquele assunto que você acabou de se formar. E, infelizmente, muita gente, ao receber o diploma, acha que agora eu já tenho todo o conhecimento que eu precisava ter para exercer a minha atividade. Não é nada disso. Infelizmente, a falta de humildade, que é uma matéria que está faltando nas faculdades, né, leva a isso. E com isso a gente tem engenheiro que derruba prédio, médico que mata paciente sem necessidade, aí a gente tem toda
essa coisa que nós temos que mudar, né? Se a gente preparar nossos alunos dessa forma, com humildade, com valores humanos, estimulados a buscar conhecimento o tempo todo e tudo, nós vamos diminuir essa, essa má formação social, né, que nós estamos tendo por aí, e nós vamos ter uma sociedade melhor, eu tenho certeza disso. Né? Então, vamos fazer o nosso intervalo de 15 minutos, tá? E aí, vão pensando em alguma coisa, quem quiser já escreve no chat alguma dúvida que venha a surgir, e daqui a 15 minutos a gente volta, então. Até lá.
Voltando, então.